Pronto, está gravando. Boa noite a todos, boa noite, companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 24, Autociência Passo a Passo. Preciso dar um mudo aqui, senão esse telefone vai ficar fazendo blup, blup, blup. Pronto. Agora tá tranquilo. Eu tô aparecendo aqui. Não sei se é você, Fernando. Se alguém mais não está me vendo, o Fernando disse que está sem imagem para ela. Muito bem. Agora sim. Meus caros companheiros, vamos então começar a nossa aula de hoje sobre o inútil prazer de ser você. Vamos conversar sobre isso. Eu vou falar algumas palavras iniciais aqui, e daí vocês pensam aí sobre o assunto, e vocês quiserem conversar e perguntar depois, vocês já leram o livro, fizeram a tarefa, aí a gente conversa. Aqui, cliquei no lugar certo. Muito bem. Eu vou fazer algumas observações sobre umas questões óbvias. Vou botar aqui. Aqui. Fica melhor eu ler aqui ou aqui? Aqui. 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 E daí vocês vão falar, mas é óbvio. Exatamente. É óbvio. Aqui nós estudamos as ciências do óbvio, né? Muito bem. Você já estava presente quando tudo chegou. Pensa aí na sua vida. Pensa em tudo que chegou na sua vida. Desde pequenas coisas a grandes coisas. Pequenos acontecimentos a grandes acontecimentos. Pessoas mais ou menos importantes. Tudo que você já experimentou. Você já estava presente quando isso chegou. Cada uma dessas coisas, desses eventos, acontecimentos. E você continuará presente quando tudo for embora. E você continuou presente quando muitas dessas coisas já foram embora. Não é? Não é óbvio? Vou dar alguns exemplos aqui. Você já estava presente quando os seus amigos chegaram. Eles chegaram, você já estava presente, eles chegaram. Aí quando os seus amigos foram embora, e muitos já devem ter ido, você continuou presente. Então seus amigos chegaram, você estava presente quando eles chegaram. Você já estava antes deles chegarem e eles chegaram. Aí eles foram embora, você continuou presente. Aí chegou o seu primeiro namorado ou namorada. Você já estava presente quando ele chegou. E depois foi embora. Você continuou presente. Aí chegou o seu primeiro emprego. Você estava presente. Aí foi embora o seu primeiro emprego. Você continuou presente. Aí chegou o seu marido. Se não for embora, uma hora vai. Não, mesmo, ou você vai e deixa ele para trás. Mas você vai continuar presente. Chegou a sua esposa, pode ter ido embora também. Chegou os filhos, já estava presente, uma hora eles vão embora. Chegou o primeiro carro, e aí foi embora. Você continuou presente. Chegou a casa, e a casa foi embora, e você continuou presente.
Então, as coisas estão sempre chegando em você. Você está presente, elas chegam, e aí elas vão embora, você continua presente. O que significa isso? Significa que você está sempre permanente. Que você é a companhia que nunca se abandona. Tudo vem e vai, menos você. Você está sempre presente, você não vem nem vai. As coisas vêm e vão. Você está aí, elas chegam e elas vão embora. Mas você não chega e nem vai embora para você mesmo. Para você mesmo, você está sempre presente. Ou seja, você é a sua eterna companhia. Você pode ter tido várias companhias já na vida, mas uma que é eterna para você é você. Vai estar sempre aí, você vai estar sempre com você. Você permanece eternamente ao seu lado. É você com você o tempo todo. Para onde você vai... Tem uma música que é assim, né? E uma fala. Aonde você vai, você está. Não tem como você fugir de você. A música diz assim, eu tentei correr de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Então é isso. Não tem para onde você fugir em relação a você. Aonde você vai, você está. Sempre presente. As coisas vêm, chegam e vão embora. Mas você não chega nem vai embora, você está sempre presente, é sempre você com você. Você é sua eterna companhia. E sua eterna companhia é você. Você com você. Sendo assim, sendo que você está sempre acompanhado de você, você está sempre ao seu lado, aonde você vai, você está. Qual a pior coisa que você pode fazer? Quem tiver uma resposta, é só levantar a mão aí. Eu falei uma obviedade, né? Onde você vai, você está sempre com você. Uma vez que isso esteja óbvio, eu pergunto, qual é a pior coisa que você pode fazer, então, dada essa obviedade? Pode falar, Rafaela. Boa noite. Ah, pera aí que eu tenho que colocar o fone aqui, senão eu não escuto vocês. Seu microfone está fechado ainda, Rafael. Continua fechado. Você tem que clicar aí para abrir. Você me ouve? Agora sim. A pior coisa que a gente pode fazer é se autonegar. Beleza. Vamos ouvir outras respostas. Alguém mais teria uma resposta para a minha pergunta? Eu mostrei uma obviedade. Você está sempre com você. Você é a sua eterna companhia. Sendo assim, estando isso óbvio, qual a pior coisa que você pode fazer? A Rafaela já deu uma resposta. Ela falou, pode. A pior coisa é a autonegação. Alguém mais? Então tá. A Rafaela acertou. Uhul! É isso aí, Rafaela. Eu vou colocar em outras palavras. A pior coisa que você pode fazer é ser seu inimigo.
É bom conviver com um inimigo? Não é, né? O inimigo está sempre te sacaneando, você tem que se cuidar, senão eu te passo uma rasteira e tal. A pior, sendo que você está sempre com você é sempre a sua companhia, a pior coisa que você pode fazer é ser seu inimigo. É jogar do contra, né? Jogar contra você mesmo. Não ser parceiro seu. E qual é a melhor coisa que você pode fazer? O oposto. A melhor coisa que você pode fazer é ser seu amigo. É você ser o eterno companheiro. Onde você vai, você está. Você prefere andar com o inimigo ou andar com um amigo? Então, a melhor coisa que você pode fazer é ser seu amigo. Só que não é isso que acontece. Por que você vive mal? Porque você é seu inimigo. Você joga contra você. Como assim? Você vive em dessintonia com você. Lembra que a gente estudou lá no livro Fábrica da Realidade? Você pode ver em sintonização ou em obrigação. Você se obriga a ser outra pessoa. Você se obriga a viver fora da sua natureza, fora da sua unicidade. Você não vive em sintonização. Você vive contra você. Você vive se obrigando a ser uma coisa que você não é. Você se obrigando a viver contra o seu destino, que nem a gente falou no livro passado. Você é seu inimigo. Você joga contra a sua unicidade, contra a sua natureza. Aí você sofre. Por quê? Porque o sofrimento é justamente essa vozinha emocional que tem a função de te explicar que você está indo contra a sua unicidade, contra a sua natureza. Senão, seria igual você colocar a mão no fogo e não sentir a dor do queimado. Você ia queimar a mão inteira. E o braço e tudo mais. Então, quando você está aproximando do fogo, já sente aquela dor do queimado, para já tirar a mão logo. Então, quando você vive contra a sua natureza, contra a sua unicidade, você começa a experimentar sofrimento. Para quê? Para reparar, mudar. Parar de fazer o que você está fazendo. Parar de viver contra você. Parar de viver em autonegação. Só que você finge que não está... Você não tem como fingir que não está doendo. Mas você fala, não está doendo tanto assim. Vai afundando, até que uma hora a dor fica insuportável. Aí é depressão, síndrome de pânico, estresse, ansiedade crônica. Os 3 males da humanidade acho que são esses, né? Ansiedade, depressão e síndrome de pânico. Síndrome de pânico tem a ver com a ansiedade. Mas eu acho que são esses 3 que são considerados atualmente pela psicologia. Enfim, você vai afundando no sofrimento e aí chega num nível de dor insuportável. Né? Tudo isso por quê? Porque onde você vai, você está. E o que você decide, você experimenta. Inevitavelmente. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então você decide, você é livre para viver em autonegação. Você pode viver em autonegação a sua vida inteira, do nascimento até a morte. Se bem que você vive em autonegação o tempo todo, você vai morrer bem cedo, eu suponho.
Mas você tem arbítrio para isso. Você pode viver em autonegação a sua vida inteirinha. Mas em nenhum momento você vai ser feliz. Não tem como. Não tem como você se sentir bem vivendo em autonegação. Não tem como você viver bem vivendo em autonegação. E o sofrimento ele vai cada vez aumentar para te chamar a atenção, para você entender a besteira que você está fazendo. Porque você está numa brincadeira onde o objetivo da brincadeira é a autorrealização. O objetivo da brincadeira é que você tem uma história famosa, acho que é Marco Antônio, se não me engano, é Marco Antônio, é um dos filósofos gregos, e ele foi também, acho que, imperador, ou governador, e ele pediu para ser enterrado num caixão com as mãos para fora. Deixa eu dar uma pesquisada aqui na internet para ver se é Marco Antônio. Ele tem internet aqui fácil, né? Marco Antônio. Mãos para fora. Mãos para fora do caixão. Se não for ele também. Segundo aqui o pensador, não é Marco Antônio, não. Foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Seus 3 últimos desejos. Que o caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos na hora, na época, que fosse espalhado pelo caminho do seu túmulo os seus tesouros conquistados, ouro, prata, pedras preciosas, que suas 2 mãos fossem deixadas balançando ao ar para fora do caixão à vista. Aí um dos generais, admirado com esses 3 desejos, solicitou perguntando: Alexandre, quais as razões? Eu vou ler de novo para ficar bem dito aqui. Interessante. É bem interessante essa história. Quando, à beira da morte, Alexandre convocou os seus generais e relatou seus 3 últimos desejos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. 2, que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. 3, que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar fora do caixão, à vista de todos. Um de seus generais, admirado com esses desejos insólitos, perguntou a Alexandre quais as razões. Alexandre explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm o poder de cura perante a morte. 2. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui permanecem. 3. Quero que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias chegamos, de mãos vazias vamos embora. Muito louco, né? Então, por que eu estou citando isso aqui? É porque a brincadeira é de autorrealização. O que sobrou para Alexandre de tudo? Sobrou Alexandre, o ser que ele é, né? Nem Alexandre era, nem o corpo dele sobrou, mas o ser que estava ali brincando de ser Alexandre estava ali quando começou a brincadeira de Alexandre e permanece quando o Alexandre vai embora. Tudo mais se vai.
Então, o que Alexandre poderia ter feito de melhor na vida? Era ter vivido bem, né? Porque o que ele teve foi uma experiência. Você vai ter uma experiência. Você não quer que a sua experiência seja a melhor experiência possível, sendo que ela é possível, né? Ser a melhor possível. Ou você quer que ela seja a pior possível, igual uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você quer que a viagem seja a melhor viagem ou a pior viagem? Então, a sua experiência humana é como se fosse uma viagem, é a viagem da sua experiência. Você está brincando de ser, a viagem de você ser você. E o que você pode fazer de melhor nessa brincadeira? É atingir o objetivo da brincadeira, viver sendo você. Porque esse é o objetivo da brincadeira, você viver sendo você. Eu sou eu. Já está estudando isso aí desde o começo do estudo da criação de realidade. A brincadeira de criação de realidade é brincar de eu sou eu. O que você pode fazer de melhor nessa brincadeira? Atingir o objetivo da brincadeira. Eu sou eu, viver sendo você. É o ser sendo. Você é um ser. Agora, se você pode viver não sendo você. Você vai ser um ser não sendo você. Vai ser uma péssima viagem. Ou você pode ser um ser sendo você. Vai ser uma excelente viagem. Porque o que é o ser sendo o que é? É o ser em autorrealização. O ser é um potencial, e esse potencial se realiza. Do ponto A para o ponto B, do potencial para a autorrealização, para a realização do potencial. Se o ser fracassa, se o ser não está sendo, é o ser não sendo, é a experiência do sofrimento, que tem o propósito de despertar o ser. O ser está adormecido para fazer uma besteira dessa. Onde que eu estou na cabeça? Eu só posso ser eu. Por que eu não estou fazendo a única coisa que eu posso fazer? Estou tentando fazer uma coisa impossível. A gente sofre porque a gente tenta fazer uma coisa impossível. Isso precisa ser entendido. O sofrimento, ele está te falando isso. Desiste de fazer essa coisa impossível que você está tentando fazer. Que coisa impossível é essa? Ser diferente de você. Não é possível. Você só pode ser você. É possível tentar, mas não é possível conseguir. Você pode tentar ser outro, mas você não vai conseguir. Você vai só ficar tentando. A única coisa que você consegue quando você tenta ser outro, que você tenta viver em autonegação, é postergar, retardar, frear. Você freia a sua autorrealização, você posterga. Você fica bloqueando essa autorrealização. Mas você nunca vai conseguir ser outra coisa senão você mesmo. É impossível. Não é possível. Alguma vez você conseguiu ser outra coisa além de você? Quando você fica tentando. E quando você fica tentando, você fica fracassando. O sofrimento é essa voz que está te falando. Percebe que você está fracassando? Percebe que você nunca, jamais vai obter êxito nisso que você está tentando fazer? Não é possível isso. E ele repete infinitas vezes isso aí, e vai repetir quantas vezes for preciso, até você entender que você está tentando fazer uma coisa impossível. Que é tentar ser outra coisa que não você mesmo. Não é possível. Mas a gente tenta. Então, você vive sendo o seu maior inimigo. E é por isso que você vive mal. E
e vive sofrendo. E não experimenta o maior prazer do universo. Para você, né? Que é o prazer de ser você. Veja, ser você é exclusividade sua. Eu não posso ser você, o vizinho não pode ser você, deixa eu ver as pessoas famosas aqui. O Pelé não pode ser você, o Ayrton Senna não pode ser você, o Elvis Presley não pode ser você, a Madonna não pode ser você, tá na moda, né? Nenhuma das, não lembro o nome das atrizes de Hollywood lá, mas nenhuma delas pode ser você. Jesus Cristo não pode ser você. O Buda não pode ser você. Ninguém no universo pode ser você. É exclusividade sua. Você é exclusividade sua. Só você pode ser você. Ninguém mais no universo tem esse privilégio. Ninguém mais no universo. Só você tem esse privilégio. E você não aproveita. Pior, além de não aproveitar, fica reclamando de você. Não, porque eu quer ser outro. Né? Quando você tenta ser outro, é você se negando. A palavra correta é desperdiçando. Você se desperdiça. É você se desperdiçando. Chega aquela intenção de ser você e você proíbe ela, nega. Não posso ser eu, não vou ser eu. Não. Você é outra coisa. Você vai querer ser igual o Pelé, igual a Madonna, você fica tentando ser qualquer um outro, menos você. Isso é impossível. Assim como é impossível os outros serem você, é impossível você ser outro. E aí você fica sofrendo. Agora, se você desistir dessa besteira e falar, tá, entendi, eu só posso ser eu, então vou me dar a permissão de descobrir quem sou eu, porque você não sabe quem é você. Você está num processo de autorrealização, mas você tem muito potencial para realizar aí. Você é um Kinder Ovo, tem muita coisa para sair daí. Não sai porque você não deixa sair, né? Não deixa. Fica se proibindo. E aí você decide, não, vou me permitir ser eu. Aí, isso aqui eu sempre quis realizar esse potencial. Aí você vai, realiza um potencial, realiza outro, começa a se permitir ser você. De repente, o que acontece? Você se apaixona por si. Você se apaixona por si, fala, nossa, olha como que eu sou legal, olha quanta coisa que tem em mim, tal. E aí você vai se apaixonando por você, se permitindo mais se apaixonando. Aí você se torna o seu melhor amigo. Mudou o jogo, aí ganhou o jogo. Aí você saiu de ser seu inimigo, de ficar vivendo em autonegação, e começa a viver em autorrealização. Permitindo ser você e descobrindo o que tem lá. Nunca imaginei que eu ia conseguir, que tinha isso dentro de mim, que eu ia realizar isso. Que sensacional. Aí você fica admirado das coisas que saem dentro de você. E aí você experimenta o que o livro está chamando de inútil prazer de ser você, que é a maior felicidade do universo. É o prazer de ser você, não serve para nada. Mas é o maior prazer que você pode ter.
inútil prazer de ser você é o que geralmente é chamado de felicidade. Você conversa com uma pessoa que diz que é feliz. Você vai perceber que ela vive no inútil prazer de ser ela. Olha para você quando você está sendo feliz. Você vai perceber que você está vivendo no inútil prazer de ser você. Agora faz o oposto. Olha para uma pessoa que está vivendo mal. Você vai ver que ela está em autonegação. Olha para você quando você está vivendo mal. Você vai ver que você está em autonegação. É a matemática simples e básica. Autorrealização igual viver bem, felicidade. Autonegação igual viver mal, infelicidade. Vai conversar com uma pessoa depressiva, você vai ver que ela está em profundo estado de autonegação. Vai conversar com uma pessoa entusiasmada, você vai ver que ela está em profunda autorrealização. Matemática básica, não tem erro. É assim que funciona a brincadeira. Então, tudo vem e vai, tudo chega e vai embora. Você está sempre com você. A melhor coisa que você pode fazer é ser seu melhor amigo. E o que é ser seu melhor amigo, em vez de ser seu inimigo? É viver em autorrealização. Se permitindo ser você. Para quê? Para nada. Para ter uma boa viagem. Para ter uma boa experiência. Para viver bem. Para experimentar o inútil prazer de ser você. Você vai viver nessa experiência de inútil prazer de ser você. Vai ser o seu estado constante da sua experiência. Então, a brincadeira, na verdade, é bem simples. Você pode viver em autonegação ou autorrealização. Que o livro chama de sim para mim ou não para mim. Você pode responder sim ou não, né? A todo instante você pode dizer sim para você, ou seja, sim, eu vou viver sendo eu, viver em autorrealização, ou não. Eu vou me proibir de ser eu, vou viver em autonegação. E daí o livro dá umas dicas do porquê que a gente vive em autonegação, né? Não é só aqueles motivos, mas é alguns. E ele trata da questão do utilitarismo. Quando você vive sendo você, isso é absolutamente inútil. Não serve para nada. Só serve para você ter essa plenitude, sentir essa plenitude, experimentar essa plenitude. Viver a felicidade. Só serve para isso. Mas só serve para você também, não serve para ninguém, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está no Ferrariando. Tem uma historinha aqui bem interessante. Acho que eu vou adaptar ela para outra palavra na busca aqui. Está abrindo aqui.
ela está falando, deixa eu ver se dá para adaptar aqui. Mais ou menos assim. Depois eu vejo como vou adaptar. Vou ler como é que tá, aí eu falo, aí faço um pouco do paralelo. É um cara que está numa entrevista de emprego, então ele está lá para ser chamado. Né? Sabe aquela cena? Você está sentado lá esperando ser chamado para a entrevista de emprego, aí a secretária fala, o próximo, por favor. Aí uma pessoa lá fala, sou eu. Pode entrar, é por aqui. Aí entra. Pode sentar, grato. O senhor está procurando emprego? Aí o cara que vai entrevistar ele fala, sim, estou. O que o senhor sabe fazer? Aí ele diz, nada. Ele foi procurar emprego e não sabia fazer nada. Aí o entrevistador fala, nada? Aí ele pensa bem, né? Nada vai complicar. Ele fala, quase nada. Aí o entrevistador, ufa, ótimo. O que você sabe fazer, então? Aí responde, eu sei amar. Amar? Como assim? Eu amo as coisas, os bichos, as plantas, as pessoas. O entrevistador, meu amigo, você não pode estar falando sério. É sério, eu amo mesmo. Não, só pode ser pegadinha. Eu estou amando você, por exemplo. Eu falo para o entrevistador, ha, engraçado, cadê a câmera? Com todo respeito, doutor Ataliba. Isso, doutor Ataliba, eu só sei amar mesmo. Aí o doutor Ataliba diz, como espera arranjar um emprego assim? E o cara, ué, o mundo não precisa de amor? Aí o entrevistador, amor, meu amigo, amor conserta a geladeira? Não, doutor Ataliba. Amor faz pão francês? Não, doutor Ataliba. Amor enche o tanque do carro? Também não, doutor Ataliba. Então, meu amigo, me ajuda. Então, meu amigo. Aí o cara fala, me ajuda, doutor Ataliba, eu só sei amar. Aí o entrevistador fala, ótimo. Não, bem, tem uma vaga aqui. Aí, opa, ótimo. Mas já avisando, o que foi? O funcionário anterior foi crucificado. Está se referindo a Jesus. Bom, esse é um texto aqui de uma crônica do Ferrariano. Por que eu evoquei esse texto aqui? Porque é isso. Para que serve você ser você? Para porra nenhuma. Porríssima nenhuma. Não serve para nada. Vai lá fazer uma entrevista de emprego e aí quando o cara te perguntar o que você faz, você fala, eu sei, o que eu faço? Eu sou eu. Eu sei ser eu. Ah, tá. E daí? Enche o tanque, faz pão francês, né? Não serve para nada. Você ser você não serve para nada. Só serve para você ter essa experiência do inútil prazer de ser você. Hein? E o mundo quer que você sirva. Veja, antes da gente falar mal do mundo, observe que você também tem isso. Você quer que as coisas te sirvam, certo? Olha ao redor. Você quer que a água te sirva, né? Você quer que ela hidrate seu corpo. Você vai beber água para isso. Se a água simplesmente existisse no inútil prazer de ser água, você não ia dar, você ia ficar puto. Você ia falar, não, água, você não pode simplesmente ser água. Você tem que entrar aqui na minha garganta e me hidratar. Né? Os alimentos, as frutas, a galinha. Você quer que a galinha bota o ovo. Ela não pode simplesmente ser galinha. Ela tem que dar o ovo. A vaca não pode simplesmente ser vaca. Tem que dar o leite. E assim vai. Tudo tem utilidade. E às vezes nem é utilidade assim de coisas de materiais.
Às vezes você quer uma namorada para quê? Porque você quer que ela dê para você. Não é? Ela tem que ter essa utilidade. Porque, se não, para quê namorada? Só para ela ser a pessoa que ela é? Aí você não precisa de namorada, nem de namorado, né? Seja você aí no seu canto. E vice-versa. Então, tudo, o seu filho, você quer cuidado, brincar de ser mãe, né? Se seu filho for apenas a pessoa que ele é, não serve. Ele tem que ser o seu filho. Ele serve para filho. Para quê? Para você poder ser mãe. E por aí vai. Se olhar para tudo, você vai ver que você quer que as coisas sirvam para você. Em vários sentidos. Tudo. Tudo e todos. E vice-versa. Ninguém quer que você simplesmente seja você. Você tem que ter serventia. Então, perceba, assim, o mesmo que você faz com o mundo faz com você. Todo mundo espera que você sirva para alguma coisa. Se você é o filho, seus pais esperam que você seja o filho, porque você tem que servir para ser filho. Não basta você ser você. E a sociedade espera que você seja um funcionário. E que você seja um cidadão de tipo X, B, Y. E seus amigos esperam que você seja assim. E assim por diante. Tudo e todos esperam de você uma utilidade. Assim como você espera utilidade de tudo e todos. E não tem problema, você pode ser útil. E você, sendo você, você acaba sendo útil. Aliás, você é mais útil para o universo quando você é você do que quando você se nega. Mas, first things first. Primeiro as primeiras coisas. Se a sua utilidade não nascer de você sendo você, aí você não vai viver bem, você não vai se sentir bem, e você não vai conviver bem, porque você vai se sentir mal em relação a quem está te usando, você vai se sentir usado, você vai se sentir abusado. Quando as pessoas querem a sua utilidade e você não quer dar, você se sente abusado. Usaram de você sem que você quisesse. Se você está dando, você não se sente abusado. Você se sente bem usado. Porque você está sendo você, está fluindo de você e as pessoas estão se beneficiando de você sendo você. Isso é o que vocês vão ver no próximo livro, Simples Assis. Então, as primeiras coisas, você tem que estar centrado na autorrealização para que você realmente tenha uma utilidade benéfica para o universo. E você não vai fazer isso para ser útil para o universo. Você vai fazer isso porque é você sendo você. Só que, inevitavelmente, você vai ser útil para o universo, para os outros. Porque você vai dar aquela coisa que só você pode dar. E o universo precisa que cada um colabore com a sua autorrealização para que possa acontecer a autorrealização universal. Essa é uma das coisas que vocês vão ver no próximo livro. Porque se todo mundo viver em autonegação, um obrigando a ser outra coisa, o que acontece é que o universo vai viver em autonegação. Isso não é bom para o universo. Ele não deseja isso. Só que a gente faz isso, né? Todo mundo vive fora do lugar. Todo mundo vive fora do seu lugar.
Ninguém está no seu lugar. E aí fica um obrigando o outro a ficar fora do lugar. Ninguém pode ir para o próprio lugar. Se for, leva pedrada, cacetada, martelada, chicotada. Não, eu estou fora do meu lugar, quem é você para ir para o seu? Não pode. Fica aí fora do seu lugar também. Aí o outro fala, não, me arrependi, eu vou para o meu lugar, vai para o seu também. Não, volta para o seu. Aí fica um policiando o outro para todo mundo ficar vivendo em autonegação. Ninguém pode viver em autorrealização, é proibido. Como que você vai vir em autorrealização se eu estou em autonegação? E assim fica um empurrando o outro para fora. E quando, na verdade, todos querem viver em autorrealização. Então, quando você se permite viver em autorrealização, você está falando sim para você. Sim para mim. Só que quando você fala sim para mim, você fala não para o outro. Não porque você fala não para o outro, mas porque muitas vezes o interesse do outro sobre você é cortado e aí ele sente como um não. Por exemplo, alguém te convida para ir para o clube, você não quer ir para o clube, você quer, sei lá, você quer ir para a sorveteria e o outro quer ir para o clube. Vamos para o clube? Não, eu quero ir para a sorveteria. Aí você fala sim para você e você vai para a sorveteria. Aí o outro sente que você falou não para ele. Aí fica bravo com você e vai tentar te convencer. Não, você não é meu amigo, porque se você fosse meu amigo, você ia para o clube comigo, você prefere o sorvete do que eu. Né? Quem nunca ouviu, quem nunca recebeu no peito uma dessa, né? Não, você gosta mais do sorvete do que de mim? Filha da puta, né? Depois fala que é seu amigo. Né? Dá uma dessa e fala que é seu amigo. Gosta mais do sorvete do que de mim. Ah, vai cagar. Eu quero sorvete, vai pro clube, porra. Amanhã eu sei lá, eu posso querer ir pro clube com você. Hoje eu não quero, hoje eu quero ir pra sorveteria. Vem você pra sorveteria comigo. Você que gosta mais do clube do que de mim. Manda uma dessa no peito da pessoa. Joga o veneno com o feitiço contra o feiticeiro. Aí, mas a gente fica nessa. A gente vive nessa. Olha que merda. A gente vive nessa. Ele gosta mais de mim. Não, eu vou ter que... Vai se fuder, né? Tem um amigo... Tem que convidar as pessoas para jogar o jogo da vida quando elas começarem com umas besteiras dessas. Você fala assim, olha, vamos jogar o jogo da vida? Vou dar para vocês a 19ª chave da felicidade suprema. Quando entrar nessas noias, seja quem for, pode ser o Papa. Você chega e fala o seguinte, Papa, vamos jogar o jogo da vida. Aí, beleza, vamos. Como é que joga esse jogo? Eu cuido da minha, você cuida da sua. Pronto. Jogo da vida. Eu cuido da minha, você cuida da sua. Você fala sim para mim, não é não para o outro. O outro sente como se fosse um não, mas você não está falando não. Tem uma história que eu conto aqui, repetidas vezes já contei essa história, porque ela é muito bacana de contar e emblemática. Eu passava o Natal sempre em família. Aí um determinado dia eu decidi que eu não ia mais passar o Natal com a família. Eu queria fazer outra coisa. Nada contra. Eu queria fazer outra coisa. Só que minha mãe ia. E eu ia por causa da minha mãe, porque se minha mãe não fosse, eu já tinha parado de ir há muito tempo. A minha mãe continuava indo, então para passar o Natal junto com a minha mãe, eu ia passar o Natal em família. Aí eu decidi que, apesar da minha mãe ir, eu não ia mais, porque eu não queria ir mais. Eu só ia por causa da minha mãe. Só que eu tinha falado isso para minha mãe. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, depois de muito trabalho interior,
cheguei um dia, parei antes de entrar na casa dela, concentrei, trouxe toda a consciência possível para mim, alerta, respirei, deixei entrei em profundo relaxamento para conversar, para não ter problema, e disse para minha mãe que eu não ia passar o Natal com ela. Não, eu disse para minha mãe que eu ia passar o Natal na minha casa. Essa que é a parte da história que eu precisava contar. Exatamente assim. Eu falei, mãe, esse ano eu vou passar o Natal na minha casa. Aí ela falou assim, então você não vai passar o Natal comigo? Eu falei, não é isso que eu disse. Presta atenção no que eu disse. Eu disse que eu vou passar o Natal na minha casa. Se você for para minha casa, a gente passa o Natal junto. Esperto, né? Se você for para minha casa, a gente passa o Natal junto. Ah, mas eu não vou para sua casa, eu vou lá no interior de São Paulo. Vou lá para o interior. Você sabe, todo ano eu vou para lá. Né? Ah, então a gente vai acabar passando o Natal separado. Se você for para casa, a gente passa junto, senão. Ah, mas então você está falando não para sua mãe? Não, estou falando sim para a minha opção. Você faz a sua, eu faço a minha. Você não quer ir para lá? Beleza, eu apoio, pode ir, tranquilo. Agora eu vou ficar em casa. Você apoia? Não apoiou, né? Foi aquele sermão. Mas é isso. Quando você fala sim para você viver sendo você o inútil, o mundo vai cair em cima de você, porque o mundo tem interesse em você. Ele tem interesse. É igual uma teta. A gente é igual o neném mamando teta. Cada coisinha é uma teta. Se tira a teta, o neném chora. Ele não vai deixar a teta ir embora facilmente. Assim é o mundo com você. Você é uma teta para os outros. Os outros mamam alguma coisa em você. Se por algum acaso você decidir fazer alguma coisa e a teta foi embora, eles não têm mais onde mamar, eles vão reclamar. Se você não firmar no sim para mim, você vai voltar a ser teta. E você não vai ser uma teta feliz. Esse que é o problema. Você vai ser uma teta triste. O seu leite vai ser amargo. Porque você não vai dar o seu leite com gosto. Que nem uma pessoa que em autorrealização, ela dá o leite, mas ela dá com gosto. Ela está dando o que ela quer dar. Não está dando por obrigação, não está sendo abusada. Está sendo usada, mas ela quer oferecer aquele uso, porque é ela sendo ela. Agora, se você está dando por obrigação, porque estão te. Senão, você não quer, contra a sua vontade, você vai ser uma teta triste. O seu leite vai ser azedo. E a pessoa que bebeu o seu leite não vai se satisfazer com ele. Não vai. Porque o seu leite é azedo. É um leite que é fruto da má vontade. Leva uma pessoa de má vontade para algum lugar, você vai se arrepender. Você vai preferir que você não deveria ter forçado a pessoa a ir, porque a companhia dela vai ser horrível e ela vai ficar reclamando e querendo ir embora, porque ela não quer estar ali. Você, mesmo que sutilmente, obrigou a pessoa a fazer uma coisa que ela não queria. Ah, mas ela aceitou, sim, ela aceitou. É a responsabilidade dela. Ela está de má vontade ali porque ela é tonta. Ela se deixou entrar em autonegação. Você influenciou, mas a decisão foi dela. Mas você vai se arrepender de ter causado essa influência, porque a companhia da pessoa vai ser tão desagradável que você fala, puta, eu não deveria ter trazido. Deveria ter deixado ela ir na sorveteria. Porque ela ficou aqui no clube o tempo todo reclamando, falando que queria ir embora, né? Foi horrível. Quando você, por exemplo, um outro caso, né? Esse
bem visível. Você obriga uma pessoa a gostar de você. O amor dessa pessoa não te satisfaz. Por que não? Porque não é verdadeiro. Não é. Você manipulou a pessoa, por exemplo, né? Você pode manipular a pessoa, sei lá, oferecendo benefícios financeiros para ter a pessoa como namorado, ou mesmo como esposa ou marido. Mas vai ser aquela bosta, né? O amor da pessoa nunca vai te satisfazer. E você vai ter que ficar. Isso já vem mais para a parte do relacionamento. Constantemente chantageando a pessoa ali para ter aquela coisa que não te satisfaz. Porque nunca brota da pessoa para você. Não é algo que ela está dando espontaneamente. Você está forçando ela a te amar. O beijo dela tem gosto de veneno. Né? Um beijo assim. E se você é a pessoa que está ali aceitando isso, cada vez que você finge que está amando a pessoa, é uma punhalada que você dá no seu peito, porque você sabe que é falso, que é mentira. Que não é, que é autonegação, não é autorrealização. Então, falar sim para mim é muito importante para você viver bem, não? E é importante que você permita que o outro também fale sim para ele. Porque se você forçar e o outro fala sim para você, quando na verdade é não, a sua convivência vai ser uma bosta com aquela pessoa. Porque ela não está te dando o sim dela, ela está te dando um não de obrigado, disfarçado de sim para te agradar. Enfim, eu não vou entrar na parte da convivência agora, tem muita coisa aí, mas é isso. Então, o melhor para todos é que todos vivam no sim para mim. Quem quiser para a sorveteria, vai para a sorveteria. Quem quiser para o clube, vai para o clube. Quem quiser ir para o boteco, vai para o boteco. Quem quiser ir para o futebol, vai para o futebol. Quem quiser ir para o supermercado, vai para o supermercado. Quem quiser, sei lá, ir pescar, vai ir. Cada um do seu sim para mim. E aí as coisas vão fluir. E a utilidade vai acontecer. As tetas não vão desaparecer. Só que elas vão ser as tetas que dão leite de verdade. Não leite azedo. E você vai ser, eu estou falando isso aqui porque para você entender que você sempre vai ser a teta de alguém, é normal. Porque a gente está sempre se manifestando. E todo mundo se manifesta da nossa, se beneficia da nossa manifestação. Recebe. Então não tem problema nenhum em ser teta. O problema é ser uma teta triste, uma teta infeliz. Porque o que você vai dar para o mundo é o pior de você. Você vai dar veneno para o mundo. Você vai poluir o mundo. Você vai dar toxinas para o mundo. Porque você não quer dar aquilo que você está dando. Isso que envenena o viver e a convivência. Não é dar. Você, sendo você, você vai dar. Não tem jeito. É igual o sol. O sol brilha e foda-se. Ele está sendo ele. O sol é um ótimo exemplo de sim para mim. Ele dá sim para mim, todo dia sim para mim. Ele está lá e ele dá raio solar, e dá raio solar. Todo mundo se beneficia disso. Inclusive ele é o primeiro a se beneficiar. Porque ele está vivendo o inútil prazer de ser sol. E aí, ele fazendo isso, ele dá, e os outros tudo ali, se não tivesse sol aqui, tá tudo morto, né? Os outros tudo ali se beneficia. Então, o sol é uma teta feliz. Ótimo exemplo de teta feliz, é o sol.
Agora, imagina se o Sol fosse obrigado a fazer uma coisa que está fora da unicidade dele. Vamos pensar aqui. Botar ovo. Em vez de dar luz, o Sol tivesse que botar ovo. Aí ia lá fazer aquele esforço para botar ovo. Ia ser difícil. Aí ele ia viver mal e o ovo dele ia ser uma bosta, né? Porque o Sol não sabe botar ovo. Nossa, tá cheio de mosquito aqui. Então, não se preocupe que o mundo vai ficar sem oferta, não. E você não vai ofertar nada também, não. Você vai receber de quem está ofertando o seu melhor e você vai doar o seu melhor. Imagina um mundo assim, uma convivência assim, onde cada um dá o melhor de si e recebe o melhor do outro. Ia ser massa, né? Mas não. Como é que a gente vive? Cada um dá o pior de si, porque não quer dar. É aquela má vontade, né? Você vai conversar com a pessoa, ela quer logo te despachar, porque ela tá ali de má vontade. Ela passa o dia inteiro fazendo. O mundo do dia a dia do profissional, né, do mercado de trabalho. Cada um tá ali esperando o dia acabar. Fica olhando, nossa, mas ainda não deu a hora do almoço, cara. Nossa, mas ainda é 2 horas, credo, não passa. Aí como é que vai ser a relação entre as pessoas ali? Cada um dando o pior de si. Cada um fazendo uma coisa de má vontade. Vai ser horrível, né? Você, quando chegar alguém para conversar, você vai querer que a pessoa vá embora o mais rápido possível, porque você não quer estar ali. Então é isso. A mentalidade utilitarista que a gente tem, ela diz assim dentro da nossa cabeça: não seja você. Seja o que é necessário ser. Seja o que tem que ser. E não o que você quer ser. Por quê? Porque você precisa ser útil para poder ser aceito pelo outro. Né? A utilidade é a sua moeda de troca. Né? É a sua moeda de troca. Você faz uma coisa que você não quer para poder cobrar o outro fazer uma coisa que ele não quer também. Ó, eu não queria fazer, mas eu fiz. Então agora eu sei que você não quer fazer, mas faça. É a moeda de troca. Mas no final das contas, a brincadeira não tem nada a ver com utilidade. A brincadeira que você está brincando é simplesmente a brincadeira de você ser você. Não é que nem voltando na historinha. Quando você for enterrado, você pode colocar as mãos para fora do caixão, espalhar tudo que você ganhou ao longo do caminho, porque a brincadeira não era disso. Você não veio aqui para outra coisa, para nenhuma outra coisa, senão realizar o seu potencial. Essa aí é a tal da parábola dos talentos que tem no cristianismo.
Eu não sei direito como é que é a parábola dos talentos, não lembro direitinho, mas é por aí. Ela trata que um senhor deixa lá moeda com uns 3 caseiros, uma coisa assim. Aí depois volta para ver o que eles fizeram com as moedas. E aí vê quem fez render, né? E essa parábola, ela simboliza a autorrealização, né? Se você pegou o seu potencial e realizou. Porque é só isso que tem para fazer na brincadeira. Autorrealização. Se você não faz isso, você vive mal. Quando chega no fim, vou procurar aqui. E na hora de morrer, você vai se arrepender. Eu vou ler aqui porque tem um livro que chama Os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só que aí não vai dar mais tempo, né? Primeiro, olha só qual é o primeiro. É o primeiro maior arrependimento que as pessoas têm antes de morrer. É assim, elas passam a vida inteira, aí chega no fim, elas olham para trás e falam, do que eu me arrependo? Qual é o maior deles? O primeiro. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Em outras palavras, eu gostaria de ter dito sim para mim. Em outras palavras, eu gostaria de não ter vivido em autonegação. Em outras palavras, eu gostaria de ter vivido em autorrealização. Em outras palavras, eu gostaria de ter vivido em sintonia. Em outras palavras, eu gostaria de ter sido o meu melhor amigo, porque onde eu ia, eu estava. E dá para falar a mesma coisa de vários outros jeitos, mas é a mesma coisa. Maior arrependimento das pessoas na hora de morrer. Vivi em autonegação. É o primeiro, disparado. Foi uma enfermeira que fez essa pesquisa, depois vocês pesquisam. Os outros têm a ver também com autonegação, por exemplo. Eu gostaria de ter coragem de expressar meus sentimentos. Esse aqui é o terceiro. Por que você não se permite expressar seu sentimento? Você está vivendo em autonegação. Terceiro, o segundo é eu queria não ter trabalhado tanto. Ou seja, utilitarismo, né? Você está trabalhando para quê? Para utilitarismo, para encher o caixão, para chegar no cemitério assim, ó, com 3 carros, 5 geladeiras, 8 micro-ondas. Agora nem tem mais micro-ondas, né? É air fry. Como é que é o nome do celular lá? O celular da Apple? Esqueci o nome do celular da Apple. iPhone não sei quanto, 15, iPhone 200. Né? E outro, não, diploma disso aqui, pós-graduado não sei o que lá. Então. Medalhas, troféus. Se não viveu bem, de que importa tudo isso? Perdeu a viagem, vai chegar lá no fim da viagem, na última estação, e vai se arrepender, vai falar, eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. E morre com aquele gosto amargo na boca. E aí? E se voltar, né? Porque se é eterno,
né? Vai brincar de alguma outra coisa depois. Aí volta para fazer a mesma merda. E se volta para fazer a merda, quantas vezes já não voltou para fazer a mesma merda? Até quando? Né? Então é isso. A título de curiosidade, o meu blog, eu tenho 2 sites, né? Tem um site que é o trabalho da oficina e tem um outro site na internet chamado Ferrariando, que é onde eu coloco meus trabalhos com música, literatura, né? Outras coisas assim, trabalho artístico. Ele chama Ferrariando. Esse nome é por causa disso. O ser sendo é o Ferrari sendo Ferrari, Ferrariando. Então, essa é a minha sugestão para vocês. A partir de agora, né, que vocês estão fazendo o ciclo de estudos, entendendo que a brincadeira é só isso, né? Autorrealização. Viva você sendo você. Manuelando, Rafaelando, Cleoniciando, Janiciando, Soniando, Gerlaniando, Adjaniano, Lilianiando, João Cleboliano, Coutinhiano, fica melhor, Coutinholiano, Danieliando, João Liano fica, né? João Liano dá certo. Yolandiando, entendeu? Viva sendo você. Você só vai ter benefício. Primeiro que a viagem vai ser de bem viver, você vai viver o inútil prazer de ser você, e quando chegar lá no fim, você vai morrer dando risada. Com um sorrisinho de Mona Lisa assim. Você vai cantar My Way, do Frank Sinatra. Se você não conhece a letra do My Way, vai lá e procura. Você vai morrer cantando My Way. Agora, se você vive em autonegação, você vai morrer cantando, além de você viver mal, né? Chegar no último dia, você vai viver cantando a música do Titãs, né? Devia ter amado mais, chorado mais, devia ter, tudo devia ir. Porra nenhuma. Só conseguiu viver mal. Muito bem. Se alguém quiser falar, tiver pergunta, o Manuel está com a mão levantada aqui, eu vou liberar para ele. E a gente vai conversando. Fiquem à vontade. Tá liberado, Manuel. Boa noite. Se você quiser falar, clica mais uma vez aí para liberar seu microfone. Eu não tinha clicado, não. Boa noite, Ferrari. Não? Foi sem querer? Não, eu não tinha clicado para liberar o microfone. Tá bom. Estou te ouvindo. Boa noite. Eu queria fazer a pergunta é a seguinte. Sempre a gente busca essa questão da utilidade, né? Aí, por exemplo, a gente fala... Sei lá, sempre a gente busca a nossa experiência voltada para um trabalho, né? No final das contas é isso. Aí, assim, como é que sai dessa mentalidade? Sempre tem que ter um trabalho envolvido pra gente se sentir útil, já que a gente não precisa ser útil. Porque geralmente é o que eu vejo, assim. E depois eu tenho outra pergunta. Você vai precisar de trabalho para pagar as contas. É assim, a sociedade, você vive em sociedade. E a sociedade, a questão da sobrevivência, ela faz com que uma coisa se apoie na outra, né? Então, como é que você vai beber água se não, sei lá, se não tem rio que passa dentro da sua casa? Você precisa que chegue uma torneira, que chegue um cano aí, que chegue a torneira, para você abrir a torneira e ter água para você beber e tomar banho. Isso é uma questão de sobrevivência. Aí você precisa de alimento para comer.
Não cai pão do céu, principalmente na cidade. Na sua casa, quem mora em apartamento vai fazer o quê? Vai plantar trigo no vaso, né? Para fazer pão? Pode ser, mas não é tão simples assim. Aí você vai lá na padaria comprar, você vai precisar de dinheiro para comprar pão. Isso se você for uma pessoa que minimize os seus gastos, né? Você comer pão e beber água, vamos supor assim. Mas não, a gente come bolacha wafer de 5 camadas e tal, coisa requintada. Então, cada vez que tem um requinte a mais aí na sua sobrevivência, envolve mais dinheiro. Resumindo, você precisa de dinheiro para sobrevivência. É isso. Principalmente morando numa cidade. A solução para você viver bem é lembrar primeiro as primeiras coisas. Então, viva no seu sendo você e faça esse viver sendo você também gerar dinheiro. É isso. Procure fazer isso. Como? Aí você vai ter que descobrir como. Como que eu faço para eu, sendo eu, gerar dinheiro? Provavelmente, se você for você e você sendo você vai entregar uma coisa que só você pode entregar, vão ter pessoas querendo receber e aí você monetiza isso aí, enfim, dá o seu jeito. Isso. Você tem que fazer as duas coisas funcionar juntos. Você não vai conseguir viver sem o sistema econômico. Não é possível atualmente. Se você fosse antigamente, você morasse num lugar que você planta e colhe, talvez, né? Mas morando numa cidade, como? Né? Talvez você consiga também, mas eu acho bem difícil. Respondeu? Assim, eu perguntei uma coisa, foi uma resposta diferente do que eu esperava. É porque, assim, por exemplo, não sei, vamos supor que a minha realização seja ser jogador de futebol, né? Não sei. Tô só supondo aqui, dando um exemplo. Aí sempre, por exemplo, ser jogador de futebol é uma profissão, né? Então a gente sempre tá botando a nossa realização voltada para isso. O outro quer ser médico. Eu não vejo, por exemplo, sei lá, ninguém que sei lá, que a realização é ser mendigo, por exemplo, entendeu? Eu quero ser... eu já entendi o ponto. Posso falar ou você quer terminar? Não, pode falar. Para você viver em autorrealização, você não parte de um ideal e vai atrás. Você coloca as opções que você acha viável, o que você acha que você supõe que seriam na sua imaginação. E aí você coloca o seu sistema emocional para olhar para essas opções. E aí o seu sistema emocional, que é o seu GPS, foi o que a gente estudou na aula passada, ele vai apontar para uma opção. E aí você vai caminhar. Aí você dá alguns passos. Pode ser que você acha que você vai para lá, porque o seu GPS apontou para lá na segunda-feira. Aí você dá 2 passos, você dá alguns passos aí, terça-feira, quarta-feira. Na quarta-feira, o seu menu, o que aparece na sua imaginação já é diferente. E seu GPS aponta para outra coisa. Aí você muda. E você vai assim, seguindo o seu GPS, entendeu? Não é que você vai determinar, eu vou ser jogador de futebol e é isso. E aí seu GPS fala que não é, e aí, como é que fica? Entendeu? Mas esse GPS fala, agora você está querendo ser jogador de futebol, aí depois o seu GPS também muda de rota, ou ele sempre vai apontar para ser jogador de futebol e em algum momento da sua vida você vai ter que ser jogador? Se você quiser viver bem, você deve seguir o seu GPS. É simples assim. Entendi. Mesmo que esse GPS esteja daquele jeito lá. Outra coisa, Ferrari, só mais uma pergunta antes de encerrar. E quando você, por exemplo, você
você tem a noção do que o seu GPS está apontando. E aí, aquela coisa que o seu GPS está apontando, ela vem para você também, de certa forma, até você fugindo do GPS. E aí, aquela coisa que você quer vem. Por exemplo, você quer ser jogador de futebol, e aí você... O seu GPS está apontando para ser jogador de futebol, mas fala, não, eu vou ser cozinheiro. Aí, você chega lá na cozinha, tem uma bola, tá passando um futebol na tela. E aí, como é que é isso? Isso é Ué, alguma coisa ou é maluquice? Já é maluquice isso aí. sim, mas é assim, se o seu GPS apontou para ser jogador e você vai para ser cozinheiro, quando você chegar lá no cozinha, você vai se sentir mal, você não está seguindo o seu GPS. Aí passa uma bola lá, os caras jogando bola lá na cozinha. Aí seu GPS aponta para a bola e você olha para a panela. Aí você vai se sentir mal. Segue o seu GPS, entendeu? Tanto faz se aparecer ou não aparecer coisa. O principal é se você decide e permite seguir o seu GPS. Isso é o principal. Todo o resto é secundário. Entendi. Tá bom, então. Muito obrigado, esclareceu bastante. Obrigado mesmo. Tamo junto. João Clebaliando. Boa noite. Tá liberado. Boa noite. Ferrari, uma pessoa que tenha... Eu vou dar 2 exemplos aqui. Depressão, que é uma doença que altera o sistema hormonal e a pessoa muitas vezes não vai ter o controle sobre isso. A medicina moderna ela tenta ajudar, às vezes acerta, às vezes não. E vamos citar outro exemplo. Uma pessoa que tem uma dor crônica, fibromialgia, ou um problema de coluna grave, alguma coisa articular. Essa pessoa ela tem, no ponto de vista prático, uma dificuldade dela pensar o que ela pensa, que é a base de você criar o autoconhecimento e fazer a opção. Porque a dor em si, ela limita isso. Como é possível viver bem a partir desses 2 estados, por exemplo? A pessoa... é simples, a matemática é simples. Para viver bem, você deve seguir o seu GPS. Não tem outra resposta. O que eu posso falar mais? O professor é você. Mas vamos nos colocar no lugar do depressivo. O depressivo, ele tem uma alteração psicológica que impede ele de pegar uma bússola e seguir essa bússola, que é o GPS. Ele impede, literalmente. Eu já tive antes... Se isso fosse verdade, para ele seria impossível viver bem e viver em autorização. E não pode ser impossível. Ele tem arbítrio, não tem? O arbítrio ele tem, o problema não é o arbítrio, não, é a capacidade. Só que o arbítrio é incorruptível, não é? Sim. O que eu estou então, lhe falando ele nada pode impedir ele. Veja, nada pode impedir, é impossível, ele não pode ser impedido. Agora, existem desafios e desafios. Uma pessoa pode ter um desafio que é pequeno e um desafio que é grande. Uhum. A influência pode ser... a influência pode fazer com que a influência pode ser grande e ela pode fazer com que o desafio fique grande. Mas um desafio grande não é uma impossibilidade. Okay. Então, se a pessoa tem um grande... Se a pessoa tem um grande desafio, dela, né? Ela vai ter que enfrentar esse grande desafio. Agora, que ela é capaz de vencer o desafio, ela é, porque se ela tem arbítrio, basta ela usar o arbítrio. Ok, respondeu. Obrigado.
A oficina não passa pano para ninguém, né, mano? Aí fica foda, cara. Não, mas foda-se, mano. Você é um ser humano, você tem arbítrio, fudeu, é isso aí. Usa essa merda. E é assim, tá na sua mão. Ou você usa ou não usa. Vai fazer o quê? Diga lá, Isabela. Tá liberado. Você Boa tem que noite, clicar mais Ferrari. uma vez. Boa noite. Boa noite. Prazer em revê-la. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Ferrari, é o seguinte, ano passado eu li esse livro, eu entendi ele de um jeito, aí esse ano eu estava relendo agora, eu entendi ele de um outro jeito. E aí eu queria ver com você se esse pensamento do outro jeito tá certo. Eu estou chegando agora, estou um pouco atrasado, então não sei se alguém já fez essa pergunta. Se fizer, desculpa estar perguntando de novo. Mas vamos lá. Eu entendi ano passado, né, seguir o GPS. E aí eu lembro que eu briguei muito assim com você, porque falei, não, como é que eu vou seguir o GPS? E aí você fala da dor de assumir o inútil prazer de ser você. E aí eu estava analisando e pensando muito nisso, o que é essa dor? E será que essa dor seria de bancar as consequências da escolha do GPS, por exemplo? Meu GPS está falando, vamos levar para o extremo aqui agora. O meu GPS está falando assim, eu quero matar uma pessoa. Aí, nossa, mas aí eu vou pensar, se eu matar uma pessoa, eu vou para a cadeia, vou ser preso. E aí eu começo a analisar, e o GPS vai falando assim, não, você não pode ser nem um extremista demais para um lado, nem um extremista para o outro. Então vamos para o meio termo. Então, quando eu li esse livro ano passado, eu não via que tinha esse meio termo do equilíbrio. Então, assim, será que também o GPS pode estar levando para o equilíbrio? Não, vai lá, conversa com a pessoa, acerta sem explodir, sem querer matar ela. Isso também é o GPS, quando ele te leva nem para um lado, nem para o outro, mas por exemplo, se eu sou grosseira com alguém, meu GPS está mandando a pessoa se ferrar. Aí, depois eu penso direito, o GPS, não, vai lá, conversa com jeitinho. Aí eu achava que esse conversar com jeitinho não era meu GPS, porque na verdade eu queria mandar a pessoa se ferrar. Mas eu pensei, não, talvez o GPS pode falar, não, conversa com jeitinho, que é o equilíbrio. Só que eu falava assim, não, mas aí é o equilíbrio, não é que na minha vontade é que eu quero mandar a pessoa se ferrar. Mas aí eu fico pensando, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, talvez o GPS pode estar falando para mim, não, tenha um equilíbrio, não vai nem para um lado demais, onde você vai se ferrar, da pessoa ficar com raiva e ter consequências ruins, e nem vai para consequência onde também você vai se ferrar, ficando boazinha demais. Seja só equilíbrio. Não sei se eu me expliquei direito o que eu tô querendo dizer. Explicou, sim, entendi. Seu GPS, ele não fala de coisas. Tem coisas que eu não falei ainda nesse momento do ciclo de estudos. Ele não fala de coisas. Ele não é concreto. Ele é abstrato. Por que ele é abstrato? Porque o desejo é abstrato. No final das contas, o seu GPS só fala uma única coisa. Ele fala assim, seja você. Só isso. Então, mesmo e ele fala isso. Se eu escolher... Escuta, Isabela. Põe o dedinho assim, ó, na boca. Assim. Agora é hora de escutar. Senão não adianta, né? Ele só vai falar uma única coisa, seja você. Só que ele fala isso em linguagem emocional. Olha que complicado que é, né? Ele está apontando para a sua unicidade, que é digamos assim, uma frequência de desejo no universo, de uma forma que o racional não consegue entender. Então, todo esse trabalho que você está falando aí, quem tem que fazer é você, e não o seu GPS. Ele não vai fazer esse trabalho para você. Ele só vai apontar para você qual é o seu desejo. Eu vou te dar um exemplo agora. Você vai entender como tem muita coisa embutida. Esse trabalho de decodificação do que o GPS está fazendo, quem tem que fazer é você, e não o GPS, que é a racionalização do que a emoção está falando em relação ao desejo. Vamos supor, por exemplo, que você acreditasse que o seu GPS está falando para você ficar rica.
para você ganhar muito dinheiro. Você olha para uma pilha de dinheiro e seu GPS aponta. Você olha para sei lá, uma pessoa rica e seu GPS aponta. Você fala, meu GPS está falando que eu ganhar muito dinheiro para eu ficar rico. Aí você vai lá e ganha dinheiro, fica rica e, na verdade, você não foi muito feliz. Aí você pode se perguntar, para que eu queria o dinheiro? Você está com um monte de dinheiro na mão. Aí você pensa assim, esse dinheiro não dá para comer, não adianta eu comer dinheiro, não dá para vestir, né? Dinheiro não é sapato, eu não vou dormir em cima do dinheiro, se eu levar o dinheiro para passear, ele nem vai conversar comigo, ele não gosta, eu conto uma piada, ele não ri, de que adianta eu ter tanto dinheiro? Né? Em que esse dinheiro... Aí você vai descobrir que o dinheiro era só um objeto. O que você queria era um objetivo que estava por trás do dinheiro. Sei lá, talvez o dinheiro te desse um status, fizesse as pessoas que falaram que você era uma fracassada, te visse como se fosse vitoriosa, e assim por diante. Então você não queria o dinheiro em si, você queria o que estava por trás dele, o que você iria conseguir com o dinheiro. Isso aí é a função espelho, que eu vou explicar mais para frente. Então, às vezes, você não quer matar a pessoa, e na verdade ninguém quer matar ninguém. Você pensa assim, eu quero matar aquele filho da puta. Você não quer. Você quer, por exemplo, que a pessoa te peça desculpa pelo que ela te fez. Né? Você não quer matar ela, você quer que ela te peça desculpa. Então, talvez, aí se você entende isso, você entende que você pode usar o que você está achando que é o seu objetivo, na verdade não é. E o seu GPS ele não está apontando para você matar a pessoa. Ele está apontando para que outra coisa que está por trás daquilo. Só que esse trabalho de tradução, quem tem que fazer é você, seu GPS não faz. Então, o seu GPS apontou certo, mas você traduziu errado. E aí você vive mal. Entendeu? Entendi. Agora fez sentido quando você falou que a vontade é abstrata, não é isso que você falou no início? Não é uma Exatamente. coisa. Sim. Não é uma coisa. Mas eu não vou me alongar nisso, porque vai ter um momento para me alongar nisso. Então, o GPS é sempre uma coisa só? Sempre não é uma coisa, né? só. Não é uma coisa. Ele sempre aponta para um desejo só. Você só tem um único desejo. Por você. Bingo. Entendeu? Eu e toda a humanidade, né? Todo mundo é a mesma coisa para todos. É o mesmo GPS, a direção. Você quer ser você e cada ser quer ser o ser que é. E esse quer ser é só uma coisa, né? Ele não muda. Isso, no processo de realização, como a gente está aqui brincando de criar a realidade ela é representativa do ser que você é. Então, tem que ter a realidade para ela representar o seu ser. Mas ela só representa. Nossa, ajudou demais. Não é a coisa em si que você quer. Entendi. Então, quando você ganha o troféu, por exemplo, o troféu representa toda a sua realização para chegar naquele ponto. Mas você não queria o troféu. Você queria atravessar e desenvolver tudo que você desenvolveu para chegar na realização daquela coisa que sim, o troféu representa, simboliza. Entendeu? Ferrari, então, se fosse falar de uma forma clichê, se você recebesse o troféu sem ter ganhado a corrida, de que valeria o troféu? Então, em outras palavras, se fosse uma forma clichê, seria esse abstrato assim que o GPS está apontando, que todo mundo quer ser feliz, só isso? É mais ou menos por aí? Grosso modo, sim, né? É que a felicidade... Entendi. Se você nunca vai ser feliz se você não for você mesmo. Então, quando você é você mesmo, você experimenta o inútil prazer de ser você, que está dizendo de forma emocional que você está sendo você. E esse ser você, eu então entendi errado. Não quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa, especificamente falando. É abstrato, né? Entendi. Acho que eu entendi. Seguindo o seu GPS, você vai estar constantemente sendo você. Seja lá o que isso for. Toda vez que eu chego aqui para dar aula, eu não sei o que eu vou falar. Eu sigo o meu GPS. E depois eu olho para trás e vejo que
que eu fiz o que eu queria, que eu fui falando, entendeu? Muito Eu bom. não sabia exatamente como seria a viagem e aonde eu ia chegar, mas eu fui seguindo meu GPS e a aula vai acontecendo. Entendi perfeitamente. Muito obrigada. A gente deixa eu falar isso, que é importante, já liberei para você. É importante e ajuda a esclarecer. Viver sendo você é uma atividade que você faz de improviso. É isso que a gente não consegue conceber. A gente não consegue viver de improviso. Mas é isso. Igual, pensa em todo jogo. Todo jogo você joga de improviso. Porque no jogo as situações acontecem de forma inusitada e você não sabe o que você vai fazer porque a situação não aconteceu ainda. Então, todo jogo acontece de forma improvisada, você improvisa. A situação é essa, então vou fazer isso porque a situação é essa. A situação é essa, então vou fazer. Você vai improvisando e você joga o jogo. Viver sendo você é uma coisa, é um jogo, você faz de improviso. A situação vem e você fala, diante dessa situação, como eu faço para eu ser eu? E aí você, entendeu? Você nunca sabe como é que você vai jogar, viver. Mas você sabe que você vai jogar sendo você. Mas isso vai acontecendo de improviso. E a gente não consegue conceber um viver de improviso. Porque seguir o GPS é isso. É viver no improviso. E a gente não, a gente quer as linhas traçadas. Tipo, sabe, o mapa inteirinho da viagem. Não é assim. Isso aí seria, que nem eu expliquei na aula passada, jogar o jogo do destino consciente. Não é. O jogo é de destino inconsciente. Pronto, falei. Diga, Liliana. Aproveitando... Oi, Ferrari. Aproveitando Oi. isso que você falou antes do que eu ia falar antes. Por exemplo, assim, você falou que a vida, o legal é você ir improvisando, porque as coisas vão acontecendo. E como a gente cocria com todo mundo as realidades, né, que a gente vai vivendo, inevitavelmente virão situações que você não planejou. E aí você tem que fazer isso que você falou, pensar qual que seria a forma de eu ser eu mesma nessa situação. É isso? Porque tem Exatamente. muita coisa que foge ao controle, né? E eu me chamou a atenção isso porque eu sou muito assim focada em metas e objetivos, sabe? Tipo, coloco lá uma linha e vou embora, sabe? Não é que eu vou embora passando por cima de tudo, não, mas eu vou conquistando as etapas, sabe? Para mim, isso assim, é uma coisa até prazerosa, sabe? Eu fui assim a vida inteira desse jeito, de traçar metas e tentar alcançar, né? E me dá prazer quando eu consigo, por meu esforço, sabe, chegar lá. Agora, assim, falando da minha vida, teve muita coisa. Por exemplo, o meu trabalho praticamente da vida inteira não era o que eu queria, entendeu? Mas se eu ousasse dizer não, eu vou sair, vou fazer outra coisa, as pessoas, você tá maluca, porque aqui é um emprego maravilhoso, porque isso, porque aquilo, e eu infeliz lá, né? Não era nada do que eu queria. Então, assim, cara, como conciliar isso, né? Porque a questão que eu ia falar é aquilo que você falou da sua mãe. Então, você falou assim, não vou com você lá. Se você quiser, vem para cá. Mas, assim, você faz isso uma vez ou outra, mas quando você tem a família assim toda muito perto e às vezes dependendo de você para muita coisa, como eu estou nesse atual momento da minha vida, é difícil você fazer esses cortes, sabe? Porque as pessoas gostam de você e querem você perto e às vezes eu não estou afim, sabe? Como que a gente faz nesse caso, Ferrari?
Vai lá, fórmula Cada um. mágica. Então, exatamente. Cada um tem que resolver os seus BO. Eu seus contei um BO problemas. meu. Cada um um com o seu BO. problema. Você vai ter que pensar na sua questão aí e vai ter que encontrar a sua solução, né? Eu encontrei a minha. E tive que aguentar as consequências, porque eu sabia que ia ser... que iam ter consequências, imaginei algumas coisas que iriam acontecer, algumas aconteceram mesmo, outras não aconteceram, mas eu tomei a decisão e falei, eu vou bancar, porque já era uma decisão que eu queria ter tomado anos anteriores. Sei. E eu fui cedendo. Aí um dia eu falei assim, não, ou eu sou um homem ou eu sou um saco de batata. Chegou no limite. Chegou no limite, né? Ai, ai. Nossa, eu estou imaginando a cara da sua mãe. Aí eu fiz, não, sabe, se eu for um saco de batata, eu vou ser o resto da vida. E não quero ser, não. Vamos botar um ponto nisso aqui agora. Aí fui lá e falei sim para mim, né? Uhum. Você vai ter que pensar aí. Mas se você, o que pesa é isso, que a gente não quer desagradar pessoas queridas, né? Não queria desagradar a minha mãe, que é uma pessoa querida e tal, e não queria, assim, ter, como vou dizer, em vez de ter o afeto dela, eu ia ter a raiva dela, né? Então, a tomar a decisão, em vez dela, o que ia fluir dela para mim, em vez de ser afeto, ia ser raiva. Sei. Ia ser mágoa. Ia ser mágoa. Aí eu falei assim, mas aí eu cheguei e falei assim, não, seja raiva, seja mágoa, a pessoa, eu tenho que bancar e a pessoa tem que ser responsável pela decisão dela, porque foi como eu falei para ela, se você for na minha casa, a gente passa o Natal junto. E ela não foi. Foi o teu jeito inteligente de não estar junto com todo mundo, mas ao mesmo tempo você não dispensou ela da sua vida naquele momento. Não, foi o jeito. Veja, eu vou te explicar bem. Foi uma maneira de eu conscientizá-la que aquela experiência que ela iria ter sem o filho era resultado do arbítrio dela. Entendi. Entendeu? Eu coloquei o arbítrio dela na mão dela. Eu falei, você quer passar o Natal com seu filho? Então vai para minha casa. Se você não for para minha casa, a sua escolha vai te impedir de passar o Natal com seu filho, e não eu. Entendeu? Então a gente precisa deixar na mão dos outros a responsabilidade deles. Entender que eles estão experimentando o resultado das escolhas deles. Certo. Se você pegar para o outro uma responsabilidade que não é sua, você vai passar a vida carregando piano nas costas. É bem o que eu estou fazendo. Exatamente. E se não chegar um dia que você começar a devolver esses pianos, só vai acumular piano. Você tem que começar a devolver os pianos. Sabe o que é ruim nesse sentido, Ferrari? É que todo mundo tem um limite. Então, você vai fazendo. E vai cedendo, e vai cedendo. Mas chega uma hora que você não consegue mais, porque aquilo está te massacrando, assim, né? E aí você precisa de um tempo, do teu tempo também. Por mais que tenham pessoas dependendo de você, bom, pelo menos para mim funciona assim. Eu toda noite, minha família inteira sabe que das 6 horas em diante, como eu não janto nunca, por opção, assim, né? Todo mundo sabe que é a hora que eu tenho para mim. Então, não adianta querer vir para minha casa de noite, qualquer dia. Se combinou, tudo bem. Não, eu também não sou assim rígida, mas é o meu tempo. É o tempo que eu penso, que eu medito, que eu organizo a minha vida. Porque senão as pessoas sugam tanto que você não tem mais tempo para nada.
Então, é esses jeitos, né, que você está falando que cada um tem que se resolver, né? Dentro da situação que você está, você vai se resolvendo. Como que eu posso melhorar aqui, lá, né? E de uma forma que você também não sucumba, né, às situações. Acho que é mais ou menos assim. E a gente já viu isso no livro Fábio Darlari. sim, sim. É preciso que todo indivíduo precisa se conscientizar que ele não tem obrigação. Uhum. Ah, mas você é minha mãe. Não é porque eu sou sua mãe que eu tenho obrigação das coisas com você. Eu te coloquei no mundo e pronto. Agora você já tem perna. Minha mãe falava assim. Minha mãe era foda. A minha mãe falava assim para mim: você tem perninha? Você tem bracinho? Então se vira, moleque. Toda vez. Por quê? Porque não é porque ela estava dizendo para mim, não é porque eu sou sua mãe que eu tenho obrigação de fazer as coisas para você. É isso que ela estava dizendo, em outras palavras. Ela fazia essa ironia assim. Então, ninguém tem obrigação de nada. Agora, a gente pode fazer se a gente quiser. A colaboração tem que ser voluntária. Eu posso colaborar com você, eu posso colaborar com o seu desejo, se eu quiser. Agora, eu não tenho obrigação. Agora, se você não falar isso para o outro vai achar que você tem obrigação. Então, tem horas que você tem que mostrar para ele que você não tem essa obrigação. Uhum. Agora, se você não mostrar, você vai ficar carregando piano nas costas. Uhum. É isso aí. Beleza, então, Ferrari. O outro não tem interesse em carregar o piano dele, entende? É por isso que a gente adora por isso que a gente adora informática e eletrodoméstico e essas coisas robotizadas, assim, industrializadas. Por quê? Porque elas carregam o piano para a gente. Uhum. Entendeu? A lava-louça carrega o piano de lava-louça para você. A máquina de lavar roupa carrega o piano de lavar roupa para você. O liquidificador, sei lá, a mixer carrega o piano de ter que ralar as coisas e tal. O fogão carrega o piano de você ter que acender uma fogueira para esquentar o alimento. O carro carrega o piano de você ter que andar para se deslocar. A gente adora dar o nosso piano para os outros, mesmo que esse outro seja um robô. Agora, quando esse outro não é um robô, que é um ser humano, ele tem os próprios pianos dele para carregar. E aí? A máquina de lavar louça, ela não faz outra coisa na vida a não ser lavar louça. Agora, você tem outras coisas para fazer além de lavar louça. Você vai ficar lavando a louça de todo mundo? Cada um que lave sua louça ou compre a sua máquina de lavar louça. Uhum. Beleza, é isso mesmo. Valeu, então, Ferrari. Obrigada. Disponha. A gente vai cada vez mais chegando na parte da convivência, não tem jeito. Por quê? Porque a autonegação acontece por causa da convivência. Passa um dia sozinho na sua casa. O seu nível de autonegação vai diminuir. Por quê? Porque não tem ninguém para você agradar. Você não precisa se negar para agradar ninguém. Mas ainda assim você vai viver em autonegação. Por quê? Porque o outro mora dentro da sua cabeça. Você internalizou os outros. E aí você quer agradar esses outros que moram dentro da sua cabeça. Mas já diminui bastante. Se você morasse numa ilha, você não viveria em autonegação de forma alguma. Não teria ninguém lá para você agradar. Percebe? Quando surge outro na brincadeira,
surge a autonegação também. Por isso que a convivência é onde a gente precisa, que vai chegar, é a cobertura, né, do telhado, é onde a gente passa o tempo todo, mas se a gente fosse direto para a convivência, sem vocês... A gente nem passou a parte psicológica ainda. Para chegar na convivência, vai ter que passar a parte psicológica. Mas tem que começar pelo alicerce, entender que você é um ser, que o outro é um ser também, que você está brincando de autorrealização, o outro também. Aí a gente vai chegar na parte psicológica para entender coisas psicológicas que entram nesse processo de autorrealização, para chegar na convivência, que é onde tudo acontece, que é onde a gente está 25 horas por dia. Beleza, gente? Algo mais? Eu estou olhando assim de vez em quando para cá, porque tem uns mosquitos aqui, eles estão, né? De vez em quando eles dão uma rasante aqui e vêm para cima de mim. Aí eu fico de olho neles para dar um safanão aqui. Por isso que eu estou olhando meio para cima. Assim. Bom, então eu vou falar um pouquinho do que vocês vão, próximo passo, falar a declaração e encerrar essa conversa aqui. Próximo passo, vocês vão ver um livro que acho que ele nunca foi estudado, é a primeira vez que ele será estudado, que é Simples Assis, que é um trocadilho com simples assim. É um livro escrito em cima de uma frase do Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Aí vocês vão ler o livro e vai estar versando em cima disso aí. Eu não vou falar mais do que isso, porque eu não vou dar mais spoiler. Vocês lendo o livro, vocês vão ver. Então, é isso. Bom passo no Simples Assis dessa semana, mais um passo nos estudos. Vou falar a declaração, fica encerrada aqui nossa conversa de hoje. Agradeço a todos pelas perguntas, pelas conversas e prossigamos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me enxerga de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Boa noite. Prossigamos.